Banais, bom dia. Como você pode definir tecnicamente o São Bernardo, que é o próximo adversário do Fantasma, e nessa definição, qual é a maior preocupação que você, como técnico, tem para esse jogo? Bom dia, Mel, bom dia a todos. Uma equipe que joga junto há muito tempo, então talvez a maior fortaleza deles aí seja o entrosamento, né? Obviamente que fazem muitas coisas boas, especialmente ofensivamente, então um time que tem bastante repertório ali na metade ofensiva do campo, né? Em situação de zona 2 e último terço do ataque ali. É uma equipe que já joga junto há muito tempo, que tem mais de uma forma de se organizar em campo para atacar e para defender. Então, gosto do trabalho do Márcio, e uma equipe que iniciou a competição conseguiu uma gordura que até hoje ela permanece, né? Haja visto que mesmo sem ganhar alguns jogos e continua ali na briga pela classificação. Então, uma equipe uma das postulantes ao acesso, individualmente também com bons valores. Não preciso citar aqui, mas conhecemos a equipe deles de cabo a rabo e sabemos que é um confronto com cara de quadrangular, um confronto com cara de decisão, e que a gente utilizou a semana e se preparou bastante, né, como a gente sempre faz, mas uma semana que a gente teve dias a mais para se preparar também, então que a gente procurou utilizar muito bem, os jogadores muito concentrados, o nível competitivo da equipe mais alto, né? Então desde o começo lá a gente sempre com uma ideia e o ano foi desenhando para mais situações. Então hoje nosso nível, com o nosso dia a dia é um dia a dia muito forte, competitivo, com jogadores buscando espaço, e nessa busca por espaço a gente acaba por conseguir elevar o nosso nível competitivo individual e coletivo. Mas pensando no São Bernardo, a gente sabe que é um jogo que tem tudo para se tornar a expectativa de ser um jogo difícil, e ao mesmo tempo que a gente confia muito na nossa preparação e naquilo que nós vamos performar no jogo de amanhã. Bom dia, Banais. Bom Claro dia. que você não vai falar, mas semana passada você não pode contar com o Godoy e com o Tadei, né? Ambos lesionados. Cássio Gabriel e Jonathan Silva entraram e deram um recado, tanto que o Jonathan Silva foi eleito um dos zagueiros da seleção da rodada, e o Cássio Gabriel deu assistência para o Felipe Augusto para fazer o gol. Mas esses dois atletas, Godoy e Alisson Tadei, durante essa semana cheia de trabalhos, de se recuperar, eles podem ter alguma possibilidade, pelo menos, de estarem entre os relacionados com amanhã? Banais, bom dia. Bom dia. Tchan, 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 tchan. Eles têm possibilidade, porque não foi nada muito grave. Ao mesmo tempo, a clínica é o que determina, né, o nível de dor, principalmente, e o quanto eles conseguem lidar com isso, e o quanto existe a possibilidade de algo se agravar. Então, a gente vai mensurando o risco ali para ver como aproveitar, como construir a semana. Então, não vou dar dica para o Márcio não, mas a gente está, e como você falou do Jonathan, o alemão também que está voltando, que a gente falou na pós-jogo também, os mais jovens que a gente vem tendo uma atenção especial também, pensando naquilo que vai deixar para o Operário pro futuro. O Tadei, até essa pergunta é até uma oportunidade, Dudu, deixa eu utilizar um pouquinho mais aqui. Na nossa cultura, hoje está mudando, principalmente nas divisões, na B e na A, que tem mais jogos, com intervalos menores. Então hoje já encaram com uma naturalidade maior a rotatividade e a utilização do elenco, né? E aqui para nós, a gente fez muito isso no Campeonato Estadual, e no Campeonato Brasileiro a gente foi uma nova competição, uma nova equipe. A gente foi procurando respeitar o momento e entender de que forma que qual que era a necessidade maior da equipe em relação a desempenho e resultado. Então,
mesmo algumas rodadas atrás aqui que a gente, naquele intervalo de 7 com 5 vitórias, eu falava para vocês que eu estava atento àquilo que a gente precisava evoluir. Então, sempre analisando o jogo, não utilizando o resultado a nosso benefício, mas analisando o jogo, analisando de que forma que a gente pode crescer. Então, e uma das formas é também a utilização do elenco, né? É fomentar a competitividade e respeitar o momento do jogador, né? De entender que em determinados momentos existe o mérito e que aquilo precisa ser validado com o jogo, né? Então, talvez o Rian, jogo passado, não esperavam que o Rian iniciasse, justamente porque o Luizinho vinha entrando, só que são circunstâncias diferentes e um jogador que merecia a oportunidade, porque depende também da característica, né? Então, na ausência do Diniz, o que pode não só estar mais próximo, mas para que a equipe, de uma forma geral, possa estar equilibrada, né? Então, é algo que eu fomento ali dentro, né? Em relação à importância de todos, inclusive dos que não estão sendo relacionados, né? Então, a competitividade interna é fundamental. Então, de 1 a 11 é muito importante, de 12 a 23 é muito importante, e quem não vai, por um motivo ou por outro, constrói a semana pensando estrategicamente para o jogo, etc. Então, sempre tendo como foco maior o nosso trabalho coletivo. Então, Tadei, Cassinho, ótimo poder contar com jogadores desse nível. O Tadei voltou a fazer gol, voltou a participar de ações ofensivas da equipe, teve ações de finalização lá no jogo contra o Confiança, teve uma infelicidade no treino. O Cassinho vinha entrando bem, nos poucos jogos que fez já fez gol, deu 2 assistências. Então, esses números, que são números de eficácia, aí são importantes, e ao mesmo tempo aquilo que eles constroem no dia a dia. E mais importante de tudo isso, como encaixar tudo isso com as relações entre eles. Então, coletivamente, então não é só pega um, coloca um, já muda tudo. Então muda a equipe como um todo. E como fazer para que essas relações, então John e William, por exemplo, faz sentido essa relação? John e Sávio, John e Iago. Então a gente procurar estudar como que eles individualmente conseguem contribuir para a equipe, para que a gente possa subir o nosso nível e ao mesmo tempo a gente consiga, nessas relações, explorar o máximo das características de cada um. Então, a gente fica feliz com o elenco que a gente montou, fica muito feliz também, mais feliz ainda com a forma como a gente se relaciona como equipe e como a gente constrói com tanto esforço o nosso dia a dia. Então, independente de nomes, a gente tem certeza de que a equipe do Operário que a gente montou para 2023, as nossas ideias construídas vão estar ali. Bom dia, professor. Bom dia, Júlio. Primeiramente, agradecer a possibilidade de uma entrevista coletiva com você, e isso que você acabou de responder para o nosso colega de imprensa chama-se coerência, professor. E eu quero voltar ao jogo último do Operário aqui em Ponta Grossa, onde na emissora onde eu trabalho também como comentarista, eu literalmente elogiei você como alguém que enganou o treinador adversário no primeiro tempo. Literalmente você enganou o treinador. O Operário fez um primeiro tempo altamente qualificado. É interessante que as falas, modestamente, foram as mesmas. Você disse que o Operário poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Isso está gravado, eu falei a mesma coisa. Na segunda etapa, o Operário continuou dominando o jogo e você mencionou que faltou incisividade no Operário. Sim. Modestamente, eu disse a mesma coisa. Onde eu quero chegar com tudo isso, professor? Como é que foi essa semana de trabalho? Porque aqueles de nós que analisam tão somente resultados não são honestos com vocês. Tem que analisar como está a questão da circunstância do jogo, a equipe. Eu estava mencionando ao diretor do Operário Ferroviário que o critério de contratações desse ano ele foi completamente diferenciado. Então, se Rafael Banais muda o 11 para o Operário Ferroviário, a mim não surpreende, com toda a sinceridade, professor. Mas para este jogo especificamente, que é o jogo, na minha concepção também, da classificação do Operário, a próxima fase da competição. Como foi esta semana, professor, para que nós possamos, literalmente, matar o jogo quando tivermos as oportunidades que criamos no primeiro tempo, sem dúvida alguma, e para que nós possamos ser incisivos durante todo o jogo, porque observando a questão física do Operário, para mim é evidente que o Operário pode ter essa incisividade durante toda a partida e tal. Eu concordo.
Até porque nós já fizemos isso. Num jogo também que faltou essa eficácia, por exemplo, o jogo do Paysandu, que é um jogo que fica muito marcado na minha memória aqui, o quanto... Mas a arbitragem arrebentou. Foi. Foi. Mas o volume e a pressão, a posse, a quantidade de posse no campo do adversário, a quantidade de finalizações, a quantidade de entradas na área. Então, a gente vai procurando encontrar alguns caminhos para o gol, eu gosto de chamar assim aqui. Então, o gol ali tem 7,32 por 2,44 ali, se eu não estiver enganado. Então, para colocar a bola ali dentro, com geralmente os goleiros grandes que ficam ali, como que a gente faz para chegar ali? Eu diria que o Felipe Augusto é maior. O Felipe Augusto tem sido eficiente. Então, e a equipe, e o mais difícil é chegar onde a gente chega, né? Dentro da pequena área muitas vezes, naquela região próxima ao pênalti, e ali são decisões muito rápidas, e muitas vezes a tranquilidade também de o Felipe, a finalização do último jogo, isso ele já fez em outros jogos e é uma qualidade dele, ele desacelera para finalizar. Então, esse ponto é fundamental, né? Um jogo que é sempre tão rápido, mas eu entender os momentos que a gente precisa variar essa velocidade, inclusive no momento da finalização, desacelerar, diminuir a velocidade ali do raciocínio para que a melhor decisão venha, especialmente naquele momento que era um momento que ele tinha tempo e espaço, e isso vai reduzindo a proximidade do adversário. Então, eu acredito que esse é um dos pontos, Júlio, a gente conseguir identificar o tempo, para que a gente possa melhorar a nossa tomada de decisão. Isso vai influenciar, porque é um processo, né? Depois da tomada de decisão, a gente conseguir executar bem. Então, estamos chegando em zonas que são treinadas para que a gente possa atingir de acordo com o adversário. Então, para esse jogo tem também situações que a gente quer explorar. Todo jogo é isso, né? E aí, qual que é a melhor forma para que a gente possa ter dois tempos, porque são sempre dois tempos distintos. Então, o tempo que inicia, até com o número de camisa eu me preocupo para passar uma boa mensagem. Então, porque eu sei que a gente se comunica o tempo todo. Então, respeitando sempre a concepção do jogo de cada um, procurar simplificar a mensagem para que haja um entendimento maior. Então, hoje talvez a gente apostou principalmente no jogo passado em muita mobilidade, em jogadores que eram inteligentes para interpretar esses espaços, e funcionou realmente muito bem. E a equipe como um todo é uma equipe que varia muito, né? Uma equipe de movimento, né? Uma equipe que eu particularmente gosto de ver atuar, de analisar, não só pensando no resultado, mas pensando naquilo que é o desempenho, e sempre vamos cometer erros. A semana foi ótima, aproveitamos bem, nível de competitividade altíssimo, não podemos ter retorno de um ou outro, ainda faltam alguns, a gente quer sempre trabalhar no nosso máximo, esse tipo de problema é bom, e aí a palavra que você usou no começo é uma palavra que eu busco incessantemente, que é coerência e justiça. Então, eu acredito que gerir uma equipe é uma habilidade que ela precisa de ser compartilhada ela é feita por muitas mãos. Mas eu tenho certeza que o jogador ele respeita a transparência e a verdade, isso eu tenho certeza. Então, os jogadores que têm menos minutos ou que ainda não foram utilizados e que são parte fundamental do nosso trabalho, e eu gostaria de citar o Marcinho, por exemplo, que teve poucos minutos, mas que é um trabalhador nato e que está plantando ótimas sementes para ele e para o futuro, independente de onde ele esteja. Então ele faz parte de uma construção que é uma construção coletiva, de dia a dia. Aqui, que acontece aqui no fim de semana, é uma fração. 2 horas ali, sendo que de jogo, se você for pensar bem, a bola tem ficado rolando 50%. Então, vamos colocar 50 minutos de cada tempo, a gente joga mais ou menos uns 50 minutos aí, um pouquinho mais.
Então imagina só o quanto a gente treina para conseguir fazer bem esses 50 minutos num jogo que é um jogo de oposição. Então por isso que a gente se preocupa bastante com tudo que é o planejamento, com tudo que é o planejamento estratégico, o plano de ação em relação ao jogo e aquilo que é fundamental, que é o olho para a gestão deles. Isso é feito, como eu falei, por muitas mãos. Algumas das mãos estão aqui. Então, e isso no domingo, no jogo, ele entra em campo, mesmo que nem todos entrem. Então, essa semana nossa foi uma das melhores semanas nossas do ano. E aí o que a gente tem como expectativa, sabendo que o jogo, existe a ciência, mas ela não é exata do que realmente vai acontecer. Algumas coisas, como eu falei para o Dudu, elas precisam estar, porque a gente faz isso repetidamente, incessantemente e todos os dias. Então alguns padrões da equipe precisam estar ali. Isso são princípios inegociáveis ali, comportamentais e táticos. E aí o restante, em relação à bola entrar, a não tomar o gol. Então, o gol mesmo do Náutico é um gol que nós não podemos tomar. Então, a gente sabe o que deveria ter sido feito, não foi uma surpresa. Então, é um ponto de atenção, porque o detalhe do acesso está aí. E eu concordo com você que era um momento do jogo que eu fui questionado, inclusive, na entrevista pós-jogo, que a gente não era um momento difícil. Eu analisei de novo o jogo. Era um dos melhores momentos nossos, inclusive os números, era um momento de 60% de posse nossa no campo do adversário. Muito mais próximo de se fazer o segundo gol do que tomar o gol. Não esperava? Não esperava, mas esse é o jogo. O gol acontece em 7 segundos às vezes. Às vezes uma bola longa, um rebote, gol. Então a gente não tem como controlar tudo. O gol tinha. Então a gente não pode pecar nesse aspecto. E ao mesmo tempo, essa eficácia, Júlio, a gente está buscando coletivamente, individualmente, com os treinamentos. Então, cada detalhezinho que a gente pode estar até observando práticas de outros lugares que são referências, aqui no Brasil, fora do Brasil, o que a gente precisa evoluir, e às vezes é um detalhezinho, então, um refino de um domínio, às vezes, de botar a sola do pé na bola para ter os dois lados para girar, enfim. A gente procura enriquecer sempre a nossa semana para que a gente traga para os jogadores e para a equipe as melhores ferramentas. E aí sim, para que isso seja suficiente para a gente atingir o resultado, atingir a eficácia que a gente busca. Os números hoje, os números de expectativa, eu não vou cansar vocês com isso, mas os números de expectativa nos dão mais gols, mais saldo. Então, a gente ainda tem margem para evoluir, e as semanas servem para isso. E eu concordo com você, a gente tem aquilo que é necessário para ser feito.